estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Sempre diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se, por favor, e eu vou pedir que abram a Bíblia em Jonas 4, 1 a 11, e nós vamos ler. Jonas 4, 1 a 11. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Segunda vez que está dizendo isso. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu-lhe: sim, tenho, e estou furioso, a ponto de querer morrer de novo. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite, e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais 120 mil pessoas que não sabem discernir o certo do errado, em outra tradução, o bem, a mão direita da esquerda. Além de muitos rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade, ou em outra tradução, compaixão? Ok, muito bem. Você vai lutar para absorver o entendimento espiritual que Deus certamente quer dar a cada um. Quando nós lembramos do Jonas, nós sempre lembramos de um grande peixe, e essa história acaba caminhando para essa direção, um acontecimento, que às vezes o grande peixe tem mais peso do que o grande Deus. Gasta-se mais falando do grande peixe do que do grande Deus. Ele começou a história dele. Você vê ele fugindo. Deus não tinha um propósito com ele? Deus tinha. Ele não era um profeta? Era. Deus tinha uma obra grande com ele? Tinha. Mas há pessoas que paralisam o propósito porque iniciativa requer risco, fé. E nós vemos que ele até tinha iniciativa, mas fora daquilo que era dirigido por Deus. Algumas pessoas têm iniciativa? Até têm, mas sempre fora daquilo que é vontade de Deus e propósito de Deus para a vida dela. Então isso é uma coisa que é muito importante que se entenda. Tem gente que o problema dela não é ela não agir de jeito nenhum, ela age, mas sempre age errado.
Iniciativa ela tem, mas sempre onde não devia. Eu fico impressionada como algumas pessoas têm iniciativa para coisas vãs, sem sentido, pequenas, medíocres, e para aquilo que realmente tem importância, elas não têm. Aquilo que realmente é importante para a vida delas, que tem relevância, elas não estão nem aí. Deus dá essa direção para elas. Elas têm a iniciativa de fazer o que foi determinado por Deus? Não. Mas tem iniciativa para fazer aquilo que está errado, aquilo que é carnal, aquilo que está fadado a fracassar. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele teve iniciativa? Teve, mas para a direção errada. Aquilo estava na cara que ia dar errado, estava, mas tem gente que, apesar de saberem que algumas coisas não vão terminar bem, elas insistem em continuar tomando aquele tipo de direção, atitude, etc. Mas tem gente que, ao invés de assumir aquilo que é preciso, elas vivem fugindo. Tem gente que vive fugindo dos problemas, vive fugindo dos desafios, fogem de tudo que elas julgam que é difícil. Isso aqui é difícil? Vou fugir. Tem gente que vive fugindo daquilo que elas julgam ser difícil e que elas não querem enfrentar. Isso funciona na vida? Não. Por que tem muitos frustradíssimos? Porque ao invés de encarar aquele problema e vencer, elas fogem dele. Encarar aquele desafio, elas optam por um fracasso terrível, uma frustração a enfrentar aquele desafio, a enfrentar aquilo que elas dizem. Isso é difícil demais. É difícil, mas enfrenta. Quantas pessoas que vivem em fuga? Se você observar e com frieza, você vai ver as pessoas fugindo. Fogem de um compromisso, fogem de um problema, fogem de um desafio, fogem disso que é difícil, fogem de falar com aquela pessoa que elas deviam ter falado, fogem de resolver aquele problema que elas já deveriam ter lutado, ido, enfrentado e resolvido. Vivem fugindo. Elas fogem da realidade delas. Elas têm gente que quer fugir de si mesmo. Porque ele não admite, ele não aceita parar e encarar quem ele é e as coisas que ele precisa encarar, que acontecem com ele, que ele é, que ele faz, para ele poder parar e mudar aquilo. Muitos problemas que as pessoas vivem aqui fora é fruto de questões mal resolvidas aqui dentro. E elas acham que o problema é simplesmente o que elas estão vendo, mas é muito mais profundo. Mas elas não dão essa atenção para mexer onde realmente é preciso. E é onde vão se esgotando, tem muita gente esgotadíssima, porque foge em função de medos. Tem medo disso, ela prefere fugir daquilo que dá medo do que encarar. Não vai terminar bem. De jeito nenhum. Deus tinha um propósito com Jonas? Tinha. A obra que Deus tinha com ele era grande? Era. Mas ele simplesmente não queria. Ele paralisou o propósito. Deus tinha um propósito e ele paralisou. Porque ele não queria. No caso dele, ele não queria ir para Nínive, ele não queria fazer aquele trabalho, ele não queria, mas aquilo era propósito de Deus e ia ser bênção. Como foi? Mas há pessoas que Deus está dirigindo
é para cá, mas elas estão sempre tomando o rumo errado, a direção errada. No caso dele era esse, mas cada um tem apresenta seus motivos. Mas fato é que seja igual do Jonas, seja outro, seja qual for, nenhum motivo, nenhuma desculpa será aceita por Deus. Deus não aceitou do Jonas, não vai aceitar a minha nem a sua. Quando Deus nos dá uma direção, Ele espera que a gente confie nele. Quando Deus deu a você uma direção, Ele espera que você confie nele e siga. E enfrente aquilo. Mas a pessoa muitas vezes não tem a coragem de enfrentar. Então ela é difícil, estou com medo, é muito desafiador, eu não quero, eu não gosto de fazer isso, então se eu não gosto eu não vou fazer. Nem tudo que Deus nos manda fazer ou coloca diante de nós vamos gostar de início. Mas isso não significa que não será uma bênção, de jeito nenhum. Muita coisa começa na vida da gente, não são poucas, que inicialmente não gostamos, não aceitamos, não queremos, e no final aquilo se transforma numa grande vitória, e a gente descobre que aquilo era a melhor coisa que Deus podia ter feito por nós. Mas às vezes o início não traz aquela visão agradável, aquela satisfação. Por isso que nós batemos continuamente, que quem anda com Deus tem que aprender a confiar em Deus. Ouvir o que Deus está falando e seguir. Bom, naturalmente, tomou a direção errada, deu errado. E é o que você tem que entender. Se você toma a direção errada, Deus está te mandando para uma direção, você vai para outra, vai terminar mal. Se alguma coisa hoje na tua vida não está caminhando bem, você precisa se perguntar se você tomou a direção certa. Porque, possivelmente, a resposta para tantos questionamentos está na cara, não precisa que ninguém te responda, você tomou a direção errada. Bom, no caso dele, Deus deu uma segunda chance, e Deus é misericordioso, Ele sempre dá. Então, quando houve um arrependimento, e ele se posicionou, e tomou a direção certa, enfim, deu certo. Deus mandou ele ir para Nínive, fazer um trabalho importante. Deus muitas vezes coloca coisas diante de nós, de extrema importância e grandeza. Afinal, ele estava indo para um lugar onde havia 120.000 pessoas, que poderiam ser atingidas como foram. E Deus honrou tanto esse rapaz, que um trabalho que a Bíblia diz que levava 3 dias para ser feito, ele fez em 1. Isso significa que se levava 3 dias, ele fez mal feito. E, no entanto, Deus honrou. Isso não é para você pegar como exemplo para fazer na sua vida, mal feito. Eu estou dizendo que Deus queria tanto abençoá-lo, que a Bíblia diz que levava 3 dias para caminhar a cidade inteira, ele conseguiu convencer em 1 dia. Isso era o que? Era Deus aprovando. Tem coisas que você não quer, mas você vê Deus encaminhando aquilo. É essa a direção. Aparentemente a sua carne está rejeitando aquilo. Porque no caso dele, ele não queria a salvação daquele povo. Mas cada um tem seus motivos para não querer uma coisa. Cada um tem suas justificativas. Mas quando a pessoa aceita a vontade de Deus, se propõe, se coloca, aceita o que foi proposto por Deus, você vê que ela é abençoada. O trabalho dele foi um sucesso. O rei da cidade foi contagiado, que contagiou os demais, e foi um sucesso. Uma mudança radical aconteceu. Então, Deus aprovou o trabalho, porque Ele estava naquele propósito, naquele projeto. Quando você se coloca no propósito de Deus e se propõe a fazer aquilo que Deus tem colocado diante de você, aquilo vai dar certo. Tem coisa que
que aquilo trava de uma tal maneira, mas a resposta, não poucas, muitas vezes está ali. Você não está na direção certa. Ele tomou, foi um sucesso. Aí, ao invés dele ficar feliz com todo aquele acontecimento, você vê como é o ser humano. Eu queria muito que... Traz a sua mente para cá. Esquece de tudo lá fora. Põe aqui. Você vê como o ser humano tende a ser difícil. Ele fez o que Deus mandou. Depois de tudo que ele passou por desobediência, Deus ainda deu uma segunda chance. Abençoou o trabalho dele, honrou, exaltou. Porque você vê o trabalho foi um sucesso, 100%. Não ficou um sem ser convencido. Quer dizer, foi um projeto bem realizado com sucesso total. Ao invés dele ficar feliz, ele não ficou. Ao invés dele enxergar, peraí, o propósito da minha vida é esse. Quer dizer, esse é o meu trabalho, é a missão da minha vida. E é o que Deus tem para mim, é aqui que Deus vai me abençoar, é fazendo assim que Deus vai me abençoar. Puxa, Deus me abençoou, Deus realizou. Não, ele continuou envolvido com o seu egoísmo, com a sua carne, com as suas vontades. Isso mostra o emocional de uma pessoa desequilibrada totalmente. Tem gente que ela só é movida à emoção. Tem gente que é totalmente movida à emoção. Tem gente que ela não consegue pensar, entender, olhar. Peraí, é isso que Deus tem para mim. Essa é a direção que Deus me colocou. É para cá que eu tenho que ir. Não, a pessoa é emocional, ela é guiada por pensamentos, por sentimentos. O Deus dela é o Deus dos sentimentos. Ela é movida à emoção. Se ela está de bom humor, tudo bem. Se ela não está, é tudo mal. Ela não pensa para falar, ela não pensa para agir. Ela não pensa para tomar decisão na vida dela. Ela não busca saber o que Deus está pensando. Deus está fazendo uma obra grande na vida dela, ela não está vendo. Ela continua envolvida com a carne, com aqueles pensamentos totalmente contrários ao propósito que Deus tem com ela. Tem gente que, por mais que Deus abençoa, a pessoa não consegue ver o que ela tem que fazer, o que é certo para ela, o que é bom para ela, o que é vontade de Deus para a vida dela. Depois de depois de ter visto a morte, Deus ter livrado, com muitas pessoas que já estiveram no fundo do poço 500 vezes, Deus tirou de lá, Deus mudou, Deus livrou, Deus tem justificado, Deus tem abençoado, Deus tem honrado, mas não é o bastante. Dependendo do que bota na cabeça, Deus está fazendo uma obra linda, maravilhosa, não estou vendo nada, eu quero morrer. Quer morrer por quê, Jonas? Está furioso por quê, rapaz? Olha o que Deus perguntou, por que você está furioso desse jeito? Ah, porque eu sei que o Senhor é um Deus que tem compaixão, que o Senhor, eu sabia que o Senhor ia fazer isso, mas era esse o propósito. Tem gente que fala coisas que você fala, não, esse sujeito está meio malucado, não está certo a cabeça dessa pessoa. Como é que pode pender para uma direção tão estúpida assim? Tem gente que pende para cada direção, assume uma postura tão estúpida, que você fica assim parado pensando, não tem explicação para isso aí. Alguém conseguiria entender ou explicar o comportamento de Jonas? Não, você fala um sujeito emocional, um sujeito carnal, um sujeito que não assumiu o propósito dele, um sujeito que não estava nem aí para a vontade de Deus, um sujeito que pensava pequeno, que só se envolvia com o que não devia, guiado pelas emoções, desequilibrado emocionalmente. Sem sentido, sem era nem beira esse assunto. Mas
Muitos são assim. Não enxerga. Deus deu uma lição para ele. Fez nascer uma planta num dia e no outro permitiu que um verme fosse lá e comesse. Aí foi o fim para ele. Eu quero morrer. Aí foi o fim. Foi o fim do mundo. O Senhor falou para ele, você está vendo como você é? Você tem pena. Você está lastimando uma planta que você não plantou, que você não regou, que você não adubou. Você não teve parte no nascimento, no crescimento dela. E está achando um absurdo eu perdoar 120 mil pessoas que não sabem o certo do errado, discernir a mão direita da esquerda? Você vê como é que é a tua cabeça, Jonas? É a cabeça de muita gente. Tem gente que Deus faz uma obra imensa na vida dela, que Deus coloca ela num propósito realmente, que vai realizá-la, que coloca coisas para exaltá-la, para abençoá-la. Mas pensa que ela está olhando para aquilo? Não. Ela é capaz de se envolver só com aquilo que não tem relevância, não tem importância, é pequeno, é sem importância nenhuma. Que, como disse Deus, você não plantou, você não regou. Mas ela se apega a coisas que estão totalmente fora do propósito da vida dela. Olha, um exemplo. Quantas vezes eu já vi gente, Deus abriu uma porta de emprego fora do comum para a pessoa. Salário daqueles, legal, acima do mercado, e honra e tudo. Aí levanta um sujeito lá e começa a perturbar a vida da pessoa. A pessoa pensa em pedir demissão do empregão, do cargo importante, por causa daquele sujeito que resolveu pegar no pé dele. Perseguir, sei lá o quê. O que tem aquele sujeito? Olha o tamanho da obra que Deus fez. Deus te deu um emprego, uma posição, uma coisa, mas agora a pessoa não enxerga mais nada. Ela só enxerga aquela perseguição, ou aquela injustiça, aquela encheção de saco ali. Ela só enxerga aquilo. E Deus está falando, foca no milagre, foca nas coisas grandes, cresça na empresa, coloque isso nas minhas mãos. Não, a pessoa esquece de tudo. Eu tenho um salário bom, eu tenho um emprego bom. Não, é só o fulano, eu não aguento mais aquela pessoa. Eu não aguento, ela está me perseguindo, ela está cometendo injustiça, meu filho faz parte. Vai orar a Deus e Deus vai tirar aquela pedra de tropeço do teu caminho, mas foca em coisa grande, no propósito, naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Quantas vezes eu vejo gente querendo desistir de um negócio por causa de uma coisinha insignificante. Quantas vezes eu vejo pessoas envolvidas com coisas sem o menor valor e tirando o foco das coisas que realmente têm relevância, têm importância. Deus colocou a pessoa num lugar importante, colocou ela para fazer algo importante, mas ela não vê, ela continua dentro dela. Ela não vê que Deus está abençoando, ela não vê que Deus está honrando. Não. Ela, por mais que Deus honre, não está bom. O que é que você tem, Jonas? Não estou bem. Não está bom para mim. Eu quero morrer. Qualquer coisa. Tem gente que fala em desistir. Por nada. Por nada. Nada. A árvore que nasceu num dia morreu no outro. Eu já quero desistir, eu quero morrer, eu quero sumir, eu quero abrir mão de tudo, eu não quero saber de mais nada, a vida é muito dura. Mas a vida é dura em qualquer lugar. A vida é dura em São Paulo, é dura lá onde meus pais moram, em Rubiné, é dura lá não sei aonde. A vida é dura em tudo quanto é lugar, não tem moleza em nenhum lugar. Tem gente ruim aqui, tem gente ruim lá, tem gente ruim em tudo quanto é lugar, tem gente boa também, tem gente que vem na tua vida para somar, tem gente que vem para tirar, tem gente que vem e é um apoio, tem gente que vem como uma pedra de tropeço, assim é. Mas pessoas fracas emocionalmente,
desistem de coisas grandes, não enxergam coisas grandes, porque estão o tempo todo envolvidas com mediocridades, com coisas sem relevância. Como é que Deus vai colocar uma pessoa numa posição maior e vai honrar se a pessoa nunca foca em coisas relevantes, em coisas de importância? Por qualquer coisa, eu quero desistir. Também vou pedir demissão, também vou fechar as portas, também eu vou largar a mão disso aqui. Tem gente que só fala nisso. Tudo eu vou largar, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou abandonar. É só o que sai da boca. Engraçado, a palavra deveria ser: eu vou lutar, eu vou reagir, Deus vai me honrar, e as coisas vão mudar, aconteça o que for, eu vou viver um dia de cada vez, e o meu Deus vai me honrar. Não, eu vou largar, eu vou desistir, eu vou abandonar, não aguento mais. Se você não aguenta nesse problema, outros virão, filho. Se você não vencer esse, acredite, enquanto você viver aqui, muitos desafios virão. Se você passar a tua vida fugindo de problemas, fugindo de desafios, fugindo do que é difícil, fugindo porque está com medo, fugindo porque não quer encarar, você vai passar a vida fugindo, reclamando, frustrado, sem atingir objetivo nenhum, sem nunca viver o que Deus tem para você. Nunca. Nunca. A vida aqui está muito difícil. Vou te dizer uma coisa. Eu já viajei por muitos lugares, não só aqui, como fora do país também, e gente é igual em tudo quanto é lugar, eu posso te garantir. E os problemas que as pessoas vivem aqui, você vai encontrar pessoas vivendo em muitos outros lugares. E pessoas fortes estão prevalecendo, fracas estão desmoronando. O Jonas, Deus tinha um propósito com ele. Ele era um profeta. Deus queria usá-lo para coisas de relevância, de importância. O sujeito era fraco emocionalmente. O sujeito era fraco. Ele não ouvia Deus. Ele ouvia suas emoções. Que se ele tivesse ouvido a Deus, ele não tinha fugido. Se você parar para ouvir a Deus, você não vai fugir. Você vai encarar. O que tiver que encarar, porque você sabe que você vai vencer. Passou, viu a morte, Deus livrou. Foi lá fazer o que Deus mandou, Deus abençoou, foi um sucesso. Mas nada estava bom. Ao invés dele olhar e ver aquilo com bons olhos, que foi um sucesso, não via, não satisfazia, não preenchia. Por quê? Porque a cabeça está em outro lugar. Porque o espírito não está onde devia estar. Aí nasce uma planta num dia, no outro um verme, o Senhor permite que nasce, no outro dia o verme coma. Aí foi o fim. Ô Jonas, está vendo como é que cabeça é essa, rapaz? Você tem dó de uma planta que nasce num dia e morre no outro, que você não plantou, não regou, não fez nada por ela, você se apegou a isso? É mais ou menos isso, você está apegado a uma caneta e tendo tudo aí diante de você, de grande, de importante? Você se apega a um negócio sem importância, e tudo isso que você, eu ter resgatado, perdoado essas vidas, para você não tem importância? Importante é a árvore. E assim por diante, eu poderia passar e te dar vários exemplos de gente que Deus fez tanto, Deus tem mudado tanto, Deus tem operado tanto. A pessoa está numa posição tão abençoada, mas de repente, por causa de um acontecimento, de uma coisinha, de uma inha, ela não vê mais nada. Tudo que Deus fez, tudo que Deus operou, todas as maravilhas que o Senhor tem feito, o cuidado, a obra de Deus não tem valor. Ela só se apega aquele negócio lá que é o mínimo, é o menor, é o menos, é o nada. Ela está apegada em coisas sem nenhuma, que não acrescenta na vida dela, que não muda a vida dela, que não tem importância, que ela pode vencer, que ela pode superar. Era para o Jonas estar com a cabeça no quê? Na grande obra que Deus tinha feito por intermédio dele, que aquilo, como era a missão da vida dele, o propósito, ele foi extremamente bem sucedido
na missão. Esse era o trabalho dele, então ele foi muito bem sucedido na missão. Mas ele não se envolveu com aquilo. É pessoas que o espírito está morto. A visão está fechada. A mente é guiada por sentimentos e pensamentos nocivos. Ele tinha que resolver o problema que está dentro dele. Ele se envolvia com coisas sem relevância. Ele era um homem fraco emocionalmente. Um homem que estava paralisando o propósito da vida dele, porque era um homem desfocado. E muitas pessoas são assim, desfocadas. Ao invés de estarem envolvidas com coisas importantes, relevantes, elas só se envolvem com coisas medíocres e pequenas. Olha, eu tenho uma pessoa dentro da igreja, hoje já passou, já venceu os desafios e tal, mas numa determinada situação ela engravidou e abortou, e aí, um dia o marido, há uns anos atrás, me liga, que ela estava falando que ela queria morrer, que ela não queria mais. Eu falei, que é isso, criatura? Você tem 20 alguma coisa, é um bebê, você pode gerar quantos filhos quiser na tua vida, por causa de um aborto, eu quero morrer. O que é isso, criatura? Uma pessoa que conhece a Deus, quanta coisa boa Deus fez na tua vida, para você começar a se entregar, levanta disso aí, o que é isso? Aí reagiu, orei, expulsei aquele demônio, eu falei, isso é um demônio? É um demônio? Tem uma vida inteira pela frente por causa de um aborto. Acabou a vida. Ô, bicho, um aborto. Não justifica. Não justifica. Nada nesta vida justifica uma pessoa pedir a morte, se entregar, a não ser que ele tiver possesso. Eu já pedi a morte, possessa. Uma pessoa que tem um outro espírito, quando ela não tem o espírito de Deus, ela só pensa em coisa ruim. O que leva a gente a pensar em coisa ruim? É um espírito diabólico, porque o espírito de Deus só nos leva para frente, e não a retrocessos, e não para buracos. O espírito de Deus nos levanta para coisas grandes. Quando a gente tem o espírito de Deus, nós queremos vencer, nós pensamos em coisas grandes, não em coisas pequenas e medíocres. Enfim, dê uma analisada aí. A vida de uma pessoa não pode parar por nada. Você sofreu uma perseguição, a menina sofreu o aborto, alguém te traiu, aquela pessoa que você esperava tanto dela, ela te decepcionou. Mas peraí, você tem um Deus grande. Eu pensei os pensamentos que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos prometeu, Ele tem pensamentos de bênção, de paz. Os pensamentos dele são sempre maiores do que os nossos. Sempre. Quantas vezes Deus está livrando uma pessoa de um problema? De um problema, eu falei, peraí, você serve a Deus? Você tem que confiar que todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas. Então se envolva com coisas que têm relevância. Seja lá o que for, abre o leque, analisa. Cada um tem suas situações que de repente desfoca de coisas importantes, relevantes. E agora só enxerga a arvorezinha que nasceu num dia, morreu no outro, que você não regou, você não plantou, você não fez nada. Você não tem parte nenhuma naquilo, mas aquilo agora é teu mundo. Você só olha para aquilo. Eu perdi isso. Isso aqui aconteceu. Isso aqui não aconteceu. Agora você só tem olhos para aquilo. O Jonas poderia ter realizado coisas bem maiores e Deus poderia ter usado infinitamente mais, mas era fraco emocionalmente, desfocado, sem espírito. Então, foca no propósito. Se envolva com coisas de relevância. Olha para coisas grandes. Para de se envolver com coisas pequenas.
Ah, bispo, porque eu não aguento, porque tem o fulano na minha vida, é um problema. Minha filha, é todo mundo, meu filho, ou minha gente, todo mundo tem alguém que é um problema no caminho. Não me venha dizer que ninguém nunca teve. Ai, todo mundo na minha vida é uma bênção. Se alguém tem aqui, pode dizer que todos que cruzaram o caminho foram uma bênção. Parabéns para você, eu não posso dizer a mesma coisa. Entendeu? Se todo mundo que está hoje do teu lado só te ajuda, parabéns. Que Deus te conserve assim. Eu não posso dizer a mesma coisa. E nem por isso vamos sair da direção do foco e desistir de tudo. Então, tem que entender. Deus nos dá uma vitória. Às vezes temos situações que acontecem ali que não são agradáveis. Nem por isso que ele deixa de ter sido uma vitória dada por Deus. Você deve superar aquela situação e não fugir. Não fuja de problemas, não fuja de desafios, não fuja porque é difícil. Encare os desafios que você tem que encarar na sua vida, encare os problemas que você tem que encarar na sua vida, seja lá o que for que vir no teu caminho. De iniciativa requer risco. Risco, eu tenho iniciativa, eu vou assumir esse risco. Peraí, eu estou com medo disso, eu estou com medo de encarar isso aqui. Eu sirvo um Deus vivo, eu não quero ir para Nínive. Deus me mandou ir, é para eu ter sucesso, não é para o meu fracasso. Peraí, Deus realizou uma obra grande aqui, eu vou desfocar dessa obra e me envolver com coisa pequena? Se eu estou cheio de conflitos internos, eu vou deixar esses conflitos roubarem as obras grandes que Deus tem colocado diante de mim, nas minhas mãos, e perspectivas e coisas grandes que o Senhor tem me mostrado que tem para realizar na minha vida? Não vou não. Então, abra o seu entendimento, em nome de Jesus Cristo. Ô Jonas, por que você está furioso assim? É porque o senhor fez isso, eu não queria que... O que é isso, Jonas? Ô Jonas, que negócio é esse? Você chora, você lamenta, você pede a morte para uma árvore, que você não plantou essa árvore, Jonas. Você não regou, você não fez nada. E fica contra mim, porque acha ruim de eu ter perdoado pessoas, 120 mil, você reclama, você está apegado a uma árvore e acha, não aceita que eu tenha perdoado 120 mil pessoas? Você vê a cabeça do ser humano? Olha como pode uma pessoa se desligar de coisas tão grandes, de importância, de relevância, e que inclusive Deus usou ele. E se importar com coisas tão vazias, tão medíocres. Em nome de Jesus. Deus tem nos empurrado para coisas grandes e tem nos mandado olhar para frente e para coisas maiores. Não deixa nada irrelevante, sem propósito, pensamentos, sentimentos, conflitos. Ô bispo, é que a gente tem nossos conflitos, todo mundo tem. Mas pessoas que decidem viver essa promessa de ser mais que vencedor em tudo, elas não cedem às emoções. Elas não são guiadas por emoções. Elas são guiadas pela palavra de Deus e por aquilo que Deus as dirigiu para fazer. É por isso que elas vencem. É por isso que elas superam. É por isso que de tempo em tempo, quando você encontra com elas, elas estão sempre num lugar mais alto. Porque elas estão sempre superando os seus conflitos, seus dramas, os obstáculos. Elas não fogem dos problemas, elas se envolvem com as coisas que o Senhor tem para elas, com propósito, com coisas grandes, e por aí vai. Coloque-se em pé, por gentileza, e a mão no coração. Liga o seu pensamento no céu, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Liga o seu pensamento no céu. Nós não vamos chegar lá fazendo somente o que queremos, o que gostamos, o que é fácil, o que dá para fazer. Isso é impossível.
Você não vai encontrar uma pessoa de sucesso que vai dizer para você que ela não teve que renunciar, que sacrificar. Não existe sucesso sem sacrifício. Isso não tem como. Ninguém que eu conheço admira o Jonas ou quer o Jonas como exemplo. Eu nunca encontrei alguém que dissesse assim para mim: olha, eu adoro o Jonas. Jonas é o profeta da Bíblia que eu tenho uma admiração profunda. Homem vencedor, equilibrado, queria ser igual a ele. Nunca encontrei ninguém. Sempre quando se fala de Jonas, fala do fujão, do fraco, do sujeito emocional, desfocado, sem espírito. Ninguém, inclusive quando a gente fala que vai pregar de Jonas, todo mundo fica meio apreensivo, mais ou menos igual Apocalipse, não gosta porque já pensa: ai meu Deus, Jonas foi para o vento da baleia porque estava errado, que não sei o quê. Você pensa do lado ruim da coisa, porque ele não deixou um bom legado. Não deixou. Então está diante de nós possibilidade sempre de escolher, né? A gente sempre sabe muito bem, e não sei quantas vezes repetimos o mesmo assunto, que nossas escolhas é que nos define, e o nosso amanhã nós podemos saber muito bem como será por intermédio das nossas escolhas hoje. Você pode escolher fazer só o que é agradável ou fazer o que é preciso. Fazer o que dá para fazer ou ir até o limite, superando o limite. Você pode passar a vida fugindo, desistindo de tudo, e frustrado, achando que as coisas só são difíceis para você, que as coisas ruins só acontecem com você, que, como no caso do Jonas, quer dizer, o propósito, a direção, a pior direção foi dado para mim, quer dizer, a pior missão foi dado para mim. Ou você pode olhar com um olhar de bênção, como foi na vida dele, que eu vejo, meu Deus, que resultado incrível. Mas cego, a cegueira espiritual impede a pessoa de ver as coisas de importância e de relevância. Só leva ela a ver o que não tem importância nenhuma. Mais uma vez Deus está dizendo para você: olhe para o alto, pense grande, pense alto. Os pensamentos de Deus são mais altos do que os seus. Não fuja de nada, entra no propósito, não paralise o propósito, cumpra bem a sua missão, se envolva com coisas produtivas, não seja guiado pelas suas emoções, pelos seus pensamentos. Assuma uma postura firme, espírito forte. Não busque agradar você mesmo, mas faça o que é preciso e Deus vai te honrar em absolutamente tudo. Confia no trabalhar de Deus. Segue a direção que Deus tem te colocado diante de você. Assuma a postura firme que Deus tem te impulsionado. Corta da tua vida as coisas pequenas e medíocres. Para de se envolver com coisas que não têm importância, em nome de Jesus. Para de procurar problema, que muitas vezes aquilo é o menor de tudo, perto de tudo que Deus tem feito por você. E em nome de Jesus, para aqueles que têm mania de falar
qualquer coisa já fala em desistir, fala em morrer, fala em sumir, fala em... Para com isso, porque Deus não se agrada disso. Isso não termina bem. Deus não nos quer. Desistir significa fugir das coisas, abrir mão, fracassar. E não é esse o espírito que nós recebemos de Deus. Em nome de Jesus Cristo. Ó Espírito Santo, mais uma vez eu oro ao Senhor, pedindo para que não haja corações insensíveis, mas corações abertos, rasgados, atentos, mentes prontas e dispostas a ouvir, praticar o que está ouvindo. Porque aí está o segredo da vitória. Eu peço compreensão e força. E aqueles que estavam chorando pela arvorezinha que nasceu num dia e morreu no outro, que agora posicionem suas mentes, coração, espírito para o propósito da vida, para a missão, para as coisas relevantes. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu e fale com Deus. Eu entendo Deus e eu decido lutar. E eu quero determinar as realizações da minha vida. Eu ergo a minha mão aos céus e eu decido lutar. Eu decido lutar, Senhor. Aquele pensamento de desistir não existe mais porque eu não aceito. Aqueles questionamentos, aquele envolvimento com as coisas irrelevantes também não. Chega, Senhor. Eu entendo exatamente o que o Senhor está falando e eu decido reagir. Eu decido lutar. Eu decido, meu Deus, ter um comportamento diferente, um posicionamento diferente daqui em diante, Deus de Israel. E eu quero ordenar minhas vitórias. Eu sei que o Senhor tem me empurrado para coisas grandes. Eu sei que o Senhor tem projetado para mim coisas de relevância. Eu sei que o Senhor tem coisas importantes que quer fazer na minha vida. E eu quero determinar minhas vitórias. Aqui hoje eu ordeno as minhas vitórias. Eu determino agora. Eu levanto o meu espírito e eu entendo que o Senhor tem o melhor para mim. Eu levanto o meu espírito agora pela minha fé e eu decido avançar, eu decido lutar, eu decido rumar para a direção das vitórias, das conquistas e dos avanços. Em nome do Senhor Jesus, vamos, em nome de Jesus. Você que estava até agora mesmo com outro espírito, agora é o momento de você avançar para a direção da vitória. É o momento de você avançar para coisas maiores. Eu vou lutar, eu vou vencer, eu vou atingir os meus objetivos, eu vou continuar crescendo, eu vou me colocar no propósito, eu vou me colocar na missão. Eu decido lutar, eu decido reagir, eu decido avançar. Eu sei que o Senhor tem coisas maiores. O impossível vai acontecer na minha vida. Eu sei que o impossível vai acontecer na minha vida. Eu sei que o impossível vai acontecer na minha vida. Eu sei que o impossível vai acontecer na minha vida. Eu sei que os seus pensamentos são mais altos que os meus. Eu sei que o Senhor tem o melhor e o maior para mim. Eu decido avançar. Em nome de Jesus. Vamos, determina aquilo que você quer. E decida que você sai daqui hoje para avançar. É para projetar e realizar sonhos. Para projetar e viver seus projetos. Você sai daqui hoje determinado a ir em busca do que é teu, do que Deus tem para você. Você vai se envolver com coisas importantes, relevantes. Você sai para conquistar. Eu saio daqui hoje para avançar, para conquistar, para vencer os desafios. Nenhum inimigo vai me vencer. Aquela perseguição já caiu por terra. Eu não vou ceder por causa de perseguição. Eu não vou ceder por causa de injustiça, porque o Senhor é meu juiz. Deus vai julgar a minha causa. Eu não vou fazer o que eu quero, mas o que o Senhor tem me mandado. Eu não vou me envolver com coisas que são emocionais e que roubam as
minhas vitórias, eu vou envolver com aquilo que o Senhor tem para mim. Eu saio daqui determinado a viver os seus propósitos, a estar no propósito, a viver as vitórias, a lutar e a vencer. Eu determino a minha vitória agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Determina as suas vitórias. É hora de você reagir. Você quer envergonhar o diabo? Você quer envergonhar o diabo? Determina as vitórias. Joga por terra. Ordena que essa injustiça caia por terra. Que essa perseguição caia. Que esse impedimento caia. Ordena agora que em nome de Jesus, todo esse emocionalismo, todo esse sentimentalismo, essa fragilidade saia da tua vida. Você não é fraco. Eu não sou fraco. Eu não sou fraca. Eu não aceito essa fragilidade. Eu não aceito essa moleza. Eu não aceito esse sentimentalismo todo. Eu não vou desistir. Eu ordeno minhas vitórias. Eu ordeno meus milagres. Eu vou lutar. Eu vou reagir. E eu vou viver meus milagres. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. O que é que você quer? O que é que precisa? Sabe como é que você dá um tapa na cara do diabo? É quando você mostra força. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é ver a nossa força. Você não vai. Você quer entristecer a Deus? Mostra fraqueza e tristeza. Você quer alegrar o diabo? Mostra fraqueza e tristeza. Você quer fazer o diabo fugir de você? Sujeita a Deus e resista a Ele. Resista os seus ataques. Resista às suas perseguições. Resista aos pensamentos que Ele tem lançado, aos sentimentos. Resista aos obstáculos. Resista às opressões. Resista às pedras de tropeço que Ele tem colocado no teu caminho. Resista. Levanta a tua cabeça com força. Deus está dizendo: eu quero te honrar. O propósito com você é grande. Reaja. Eu quero ver você lutando. Luta pelo que você quer. A alegria do Senhor é ver a sua força. É lutar pelo que você quer. Ao invés de você falar: não estou conseguindo, não dá, é hora de você dizer: eu já consegui, já deu, Deus é comigo, essa vitória é minha, eu já venci. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa promoção é minha. Esse emprego é meu. Esse salário, eu já estou, ele já me pertence pela minha fé. O meu negócio já está prosperando. Os meus clientes, o Senhor tem mandado mais. Os meus negócios já foram concluídos. Eu já estou vivendo meus milagres. Tudo que se levantou contra mim já caiu por terra. Vamos, fale no mundo espiritual. Tudo que se levantou contra mim já caiu. O desemprego não faz parte mais da minha vida. A injustiça não faz parte mais da minha vida. A vergonha não faz parte da minha vida. Eu já venci. Deus me chamou para vitória. Eu não vou me curvar. Eu decido avançar. Eu decido lutar. As vitórias me pertencem. Deus não me chamou para a derrota. Eu não vou me curvar. Me dá vitória, Deus. Fala com Deus: me dá vitória, Jesus. Me dá vitória. Me dá vitória. Eu quero mais. E eu vou finalizar esse ano com muito mais. Eu quero mais. E eu não vou me submeter a outra coisa que não seja as vitórias que o Senhor tem para mim. Eu não vou me submeter. Eu quero que você determine com muita força. Ao invés de você que estava ainda falando em não continuar, que já estava cansado, agora é hora de você então falar o contrário. Eu vou continuar, eu vou avançar, eu vou vencer muito mais. Deus vai colocar muito mais nas minhas mãos, muito mais está por vir. Deus tem mais para mim. Essas vitórias já me pertencem. Eu já estou vivendo o poder de Deus. Eu já estou vivendo pela minha fé. Eu já estou vivendo o milagre. Pela minha fé, eu já estou vivendo o milagre. Com as suas mãos estendidas para aquela direção onde você precisa de vitória, ao invés de você dizer: meu Deus, lá nada dá, nada tem fluído, eu não aguento mais, eu não tenho nem alegria mais de dizer que vou trabalhar. Agora você vai dizer o contrário:
Eu tenho prazer de trabalhar. Aquele lugar é de bênção. Aquele lugar é uma bênção. Os meus clientes já estão lá. Os negócios já foram fechados. As portas estão abertas. Os milagres me pertencem. Eu já estou vivendo o poder de Deus. Deus já mudou a minha história de vida. Eu já estou desfrutando da glória de Deus. Eu sei que Deus é comigo. Eu sei que a vitória do Senhor está nas minhas mãos. Eu abençoo aquele lugar. Eu determino o milagre naquele lugar. Eu determino as portas abertas ali. Eu ordeno que o que eu estou buscando já aconteceu. Eu determino a vitória do Senhor na minha vida agora, em o nome do Senhor Jesus. Senhor, visita lá. Peça para o Senhor visitar aquele lugar. Visita, meu Deus. Visita com vitórias. Visita com clientes novos. Visita, meu Deus. Visita com negócios grandes. Visita, meu Deus. Coloca nas minhas mãos. Abençoa aquele lugar. Oh, meu Deus, coloca, meu Deus. Materializa esse milagre. Materializa essa honra. Materializa a justiça. Materializa, meu Deus. Materializa, meu Deus. Eu estou te pedindo agora. Materializa, Jesus. Materializa a honra. Materializa o milagre. Materializa a justiça, Jesus. Para a honra e a glória do teu nome. Eu peço que o Senhor coloque nas minhas mãos o que eu preciso para a glória do teu nome, Deus de Israel, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Hoje você precisa que algo aconteça. Você que talvez falou tanta coisa contrária, determina isso e diga: hoje, pela minha fé, Deus está fazendo tal coisa colocando tal coisa nas minhas mãos. Pela minha fé eu determino a mudança dessa situação. Pela minha fé hoje, nessa segunda-feira, eu preciso desse milagre. E eu ordeno isso mudado, materializado, concretizado hoje. Hoje, eu vou sair daqui com um grande milagre. Eu preciso, e Deus já me deu. Deus já colocou nas minhas mãos essa grande venda, essa grande negociação, essa notícia maravilhosa, esse milagre. Eu determino, ordeno, profetizo, eu ordeno no mundo espiritual, que hoje, nesta segunda-feira, eu saio com o que eu preciso, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor Jesus. Põe a mão na sua cabeça e abençoa a tua vida. Determina ideias novas. Eu determino na minha vida ideias novas, projetos novos, uma visão ampliada, uma mente sábia, uma mente inteligente, um emocional forte. Eu profetizo o meu emocional fortalecido. Eu não aceito ser dominado por pensamentos e sentimentos. Eu abençoo a minha vida. Eu sou uma pessoa abençoada. Diga isso. Eu sou abençoada, abençoado. Eu sou um vitorioso. O Senhor me chamou para vencer. O Senhor não me chamou para derrota. Eu fui chamado para vencer. E eu não aceito que aconteça diferente. Eu sou um vencedor. Eu sou uma vencedora. Diga no mundo espiritual: eu sou forte. Eu não sou fraco. Eu não sou fraca. Eu sou forte. Eu sou imbatível. Eu sou imbatível. Eu sou mais que vencedor. A palavra me garante. E nada nesta vida vai me fazer parar, desistir, recuar, estacionar. O Senhor me chamou para mais. Diga bem forte: o impossível vai acontecer na minha vida. Os pensamentos de Deus são mais altos para mim do que os meus. E eu vou até o fim. Em nome de Jesus Cristo. Eu sou abençoado, abençoada. E tudo que eu coloco as mãos tem a bênção de Deus. Em nome de Jesus Cristo.